Em um passado recente, a pergunta era até quando? Permanecíamos vivos nas fissuras, nos espaços vazios, nas lacunas que habitavam as perguntas que alimentavam nossa espera. Movidos pelo desejo de escuta, vestíamos palavras e transformávamos a fresta num elo, numa rede de pertencimentos. Depois, aos poucos, voltamos a respirar a plenos pulmões. Cantamos, escrevemos, encontramos quem esperava toda a sorte de troca boa. Seguimos juntos, com a força redobrada, transformando saudades em poesia. Nossa busca passou a ser encontrar o ponto de ruptura e, diante dele, sem economia de afeto, recobrarmos a nossa integridade. Existir junto fez mais sentido. Encontramos as histórias que nem sequer imaginávamos que existia. Ali a gente soube que a maior tecnologia que existe é a imaginação, que somos florestas, somos cidades, somos rios inteiros, que cada vez que meninas e meninos brasileiros aprendem a ler, seja com os olhos ou a ponta dos dedos, eles tomam seus destinos nas mãos. A cultura é a rede mais potente de um povo, e o dia em que já não nos lembrarmos disso, teremos nos tornado um deserto débil de seguidores. Em 2026, a Fresta completa 5 anos. Essa jornada que começou online, saiu das telas, se tornou híbrida, tendo a acessibilidade como premissa cada vez mais forte. Serão 70 horas de programação intensa, trazendo uma celebração da leitura para além dos livros, do viver para além das telas e do sonhar para além do sonho. Bem-vindos à nossa Fresta, que ela nos guia a quem somos e ao que realmente importa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao espaço virtual da Companhia Apocalíptica. Nós estamos aqui hoje para mais uma edição do nosso Inventário de Oralidades, dentro da programação da nossa 5ª edição do Fresta, nossa jornada literária apocalíptica. E hoje eu estou com uma pessoa muito querida por mim, a Carol Petrolini. Muito obrigada, Carol, por ter aceitado o convite de participar desse nosso projeto, que para nós é um projeto tão importante dentro do festival, viu? Eu que agradeço o convite, Fê, e é um prazer para mim estar aqui contando essa história junto com vocês. Isso mesmo. Bom, Carol, o que a gente costuma fazer aqui dentro desse projeto, do Inventário de Oralidades, é começar com a própria convidada se apresentando. Então, fala um pouquinho aí pro pessoal que está vendo e ouvindo a gente, quem é a Carol Petrolini? Eu sou mulher, mãe de 2 adolescentes, psicóloga, e em algum momento dessa trajetória aí me descobri escritora também. Legal. E quando você fala em algum momento dessa trajetória, né, eu queria que você falasse um pouquinho como você chegou nisso, porque você trabalha até no Tribunal de Justiça, né, uma outra vertente, né, que foge um pouco até desse olhar da literatura, das artes. Então, como que foi esse processo para você se descobrir escritora, né? Interessante, porque parecem coisas totalmente dissociadas, mas não são. Essa minha ligação com a escrita, acho que veio desde muito jovem, muito criança. Eu sempre entendi, tanto na leitura quanto na escrita, uma forma de elaborar, acho que o que eu sentia, o que eu percebia, né, traduzir, eu acho que é essa palavra. Então eu buscava desde muito cedo nos livros, algo com quem eu me identificasse, que expressasse aquilo que eu estava sentindo, e ao mesmo tempo escrevia, né, aquela coisa que você faz quando criança, adolescente, né, de expressar ali. Às vezes um diário, né, alguma coisa assim. E depois em histórias, eu imaginava muito, criava histórias, sempre fui bem em redação, então assim, e às vezes eu entrava de férias e continuava nas férias alguma história que eu tinha escrito, né, na escola, e aí ganhava 30 páginas aquela história, isso eu adorava fazer. Então desde muito criança eu fazia isso. E aí comecei, né, a trabalhar como psicóloga, e assim, para mim tem uma ligação, porque a psicologia, queira ou não, nós estamos o tempo todo ouvindo histórias. Era isso que me atraía, né, e ouvir histórias dessa outra pessoa, que às vezes tem uma experiência completamente diferente da sua, né, mergulhar nisso, aprofundar. Então, a psicologia para mim também sempre foi sobre ouvir histórias. E quando eu fui trabalhar no Tribunal de Justiça, eu trabalhava na vara da infância, a gente lida com as histórias das crianças que chegam ali, muitas vezes por uma questão de negligência, de abandono. E eu trabalhei muitos anos na adoção.
Acho que o período final que eu fiquei na vara da infância foram uns 5 anos ali na adoção. E era a história de crianças, né. E aí junto com uma psicóloga de lá, a Cris Calvo, a gente percebia que era muito difícil trabalhar com as crianças a questão dos vínculos que eram rompidos para ir para adoção, né. As pessoas não falavam disso, como se as crianças tivessem que estar muito bem dispostas a acolher uma família nova. "Nossa, essa família está me recebendo de braços abertos". Não é isso que acontece. Essas crianças vêm com uma história, e às vezes assim Com traumas, né, sim, Carol? e de pessoas que elas amavam, por pior que tenham sido ou que tenham, né, acontecido situações de negligência e tal, havia vínculos ali, né, que tinham sido construídos e que eram assim, invisibilizados, né, como se ela tivesse que já estar grata por estar em outra família. E aí eu e a Cris, a gente falou: "Não, vamos escrever um livro sobre isso, para que a gente consiga trabalhar isso com as crianças antes delas irem para adoção". E aí surgiu esse primeiro livro, que foi A Espera de Ellen, nós contando, né, ali uma história, enfim, de uma criança, e que o próprio Tribunal de Justiça, encampou e publicou o livro dentro da editora lá do tribunal e distribuiu para o estado todo. Ah, que legal. Então, até hoje eu recebo às vezes, né, gente das varas da infância do estado todo falando: "Olha, eu uso muito seu livro na preparação das crianças, né, você tem mais exemplares e tal". Então esse foi a minha primeira experiência mesmo, né, com um livro publicado. Fizemos depois uma palestra para o estado todo, contando sobre esse processo do livro, como que ele poderia ser usado nos casos, né, de adoção. E tá, aí, em 2017 eu parei de trabalhar na vara da infância e fui para a clínica psicossocial do tribunal, que a gente atende os funcionários, então eu voltei para a clínica mesmo. E aí, eu acho que lá na vara da infância, a gente fazia muitos relatórios dos casos das crianças, o tempo todo escrevendo. A hora que eu fui para a clínica, eu parei de escrever e comecei a sentir necessidade disso. Então eu continuava atendendo pessoas, mas eu não tinha mais aquele trabalho da escrita. E foi mais ou menos nessa época que surgiu a história da Lua de Alice, né. Um resgate de algo que você sempre fez, na verdade, que, né, Sim. desde criança essa coisa da escrita teve Sim. presente pra você, né? Sim, e da escrita como uma forma de elaborar algo que eu estava passando ali, ou que eu queria comunicar, ou que eu queria traduzir, né. Então eu acho que a Lua de Alice foi reencontrar esse processo que já me acompanhou desde a infância lá, mas de outra forma agora, né. Entendi. Por isso que eu falo que eu meio que me descobri escritora, não foi algo que eu planejei, né, que eu falei assim: "Nossa, vou escrever um livro", não, isso foi acontecendo esse movimento, A partir até dessa habilidade, né, da escrita sua, que eu acho que quando a gente é criança, que você falou, né, você se expressava pela escrita, né, acho que as artes, elas são um meio de expressão muito potente, Sim. né, para as crianças, principalmente. E aí umas vai ser pelo desenho, outras pela escrita, outra pela expressão corporal, de modo geral, e aí acho que é isso, esse lugar de não foi o que eu queria de profissão, mas foi o que acabou acontecendo, né. Sim. Esse primeiro livro que você relatou, que você tem, é um livro que ele tá distribuído apenas dentro desse processo do tribunal, ou ele é um livro que é possível a gente acessar, ele ainda, como que tá esse processo dele atualmente? Sim, ele foi feita essa tiragem do tribunal, né, eu nem sei se o tribunal depois fez outras tiragens, pode ser que tenha feito, mas eu tenho alguns exemplares dele, então eu sempre falo, se tem alguém que está vivendo uma situação específica relacionada a esse assunto, né, pode me procurar, pode fazer contato, que dentro do que eu puder, assim, eu disponibilizo esses exemplares, né, porque foi uma distribuição que o tribunal fez gratuitamente, então não é algo que é cobrado, né. Aham. Ah, legal, eu não sabia dentro desse primeiro livro, né, quando eu li um pouco sobre a sua história, pra gente bater esse papo, eu falei: "Nossa, olha que interessante, eu não sabia que tinha já esse primeiro livro", né. E é interessante como você realmente enxerga a literatura como um meio de falar sobre assuntos importantes, né, porque tanto a Lua de Alice, que é o primeiro livro que você escreveu, publicou, enquanto escritora, digamos, né, fora desse lugar do tribunal, ele já entra também para dar uma informação e falar sobre algo tão delicado, né, Sim. dentro desse universo das meninas. Então você enxerga que a literatura tem esse caminho mesmo. Sim, eu vejo a literatura como uma mediação, né, eu acho que ela faz muito bem esse papel de mediar, né, o nosso contato com alguns temas que às vezes são difíceis ou
no caso lá, né, da Espera de Ellen, ou que são temas tabus, ou que são informações que às vezes, por exemplo, né, sobre a primeira menstruação, a gente aprende isso na escola, mas de um jeito tão mecânico, né, tão assim desconectado de todo o universo de sensações que está por trás, né, e eu vejo que a literatura ela consegue fazer essa mediação num lugar também de afeto, que você pode transmitir as informações que são necessárias e importantes, mas também com esse acolhimento, né. Acho que foi essa tentativa nos 2 livros. Sim, isso é muito legal. A Lua de Alice, né, que eu já li, é um livro muito querido para mim, assim, também, é isso, tem uma história, tem uma literatura ficcional, digamos, ali, né, que acontece, e ao mesmo tempo tem esses dados, né, do que é dentro da fase pré-ovulatória, ovulatória, né, o próprio nome menarca, então a gente consegue ir perpassando por informações mais científicas, digamos assim, e mais lúdicas também, né. Sim. E a gente sabe, enquanto mulheres, como que é o universo dentro quando a gente faz quando tá na menstruação, né, seja a primeira menstruação, seja quando a gente tá na escola, né, eu brinco que eu falo que parece que a gente tá passando droga uma pra outra, né, tipo, coloca o absorvente de canto aqui, tipo, toma aqui, então, eu acho que é muito legal, o que me admira muito nesse trabalho, né, da Lua de Alice, o que me encantou também foi essa possibilidade de trazer esse assunto à tona para além também das meninas, né, como que eu consigo trazer esse olhar, que é muito importante para os meninos, para os homens saberem, né, porque eles vão conviver com mulheres ali, né, e eles vão conviver com mulheres que estão dentro, passando por esse processo cíclico, que os homens também passam de uma outra forma, mas que é importante acessar esses conhecimentos, e eu acredito que o livro também seja legal até para isso, né, eu não sei se você já teve algum tipo de experiência nesse sentido, de algum menino, algum homem que leu e trouxe para você algum relato disso. A experiência que a gente tem tido com os meninos é nas escolas, né. Então quando a gente leva a roda de conversa da Lua de Alice para as escolas, é para a sala toda. Então, geralmente é para o 5º ano, 6º ano, essas séries, né. E tem uma professora que faz essa parceria com a gente todo ano até, ela prepara a turma dela, então ela lê com eles o livro e depois a gente, né, eu digo eu e a Kênia, que é a Kênia Lorenzato, é uma psicóloga que faz esse trabalho comigo, e a gente vai até a escola e aí conversa com eles a respeito e tal. E é muito rico esse trabalho, porque logo que a gente chega nas primeiras interações, né, mesmo quando não tem o trabalho dessa professora, a gente pede que eles desenhem qual é a primeira imagem que vem na cabeça deles quando a gente fala em menstruação, para a turma toda, né, eles desenham. Os meninos, é uma confusão total, eles desenham, assim, coisas muito misturadas, sabe, a gente percebe que eles não têm muitas informações, até o que é menstruação, o que é sexo, às vezes aparecem essas coisas misturadas no desenho. Olha que interessante. Então, assim, para eles é confuso, né. E aí a hora que a gente vai fazendo toda a analogia com as fases, com as estações do ano, né, que é como se a mulher passasse por essas sensações todas ao longo do mês, e ao final a gente pede que eles desenhem de novo. O que ficou, né, hoje, agora, depois de ouvir tudo isso, o que ficou para vocês? O que é a menstruação, o ciclo menstrual? E aí já os desenhos mudam completamente, né. Olha que legal. Então, assim, é muito interessante esse trabalho. E já teve várias vezes os meninos, no fim, pedirem para comprar o livro também. "Ai, tia, eu quero dar para minha irmã, eu quero dar para minha mãe, acho que minha mãe não sabe de tudo isso". Que legal. Então eles se interessam, eu acho que esse é um ponto, eles se interessam, né, e ao mesmo tempo as informações que eles têm são poucas e confusas. E é isso, eles vão conviver com meninas o tempo todo, com mulheres, né, na vida. Sim. E ter essa informação faz com que eles também consigam respeitar, né. Eu acho que passa por aí, a gente construir uma relação mais respeitosa entre meninos e meninas, que eles também possam ter acesso a essas informações, que a gente também trabalhe com eles tudo isso. Sim, é essencial, né, assim, eu falo assim, se você é pai de menina, você vai ter que comprar um absorvente em algum momento, né, sim. pra essa menina, como qual que é o melhor, qual que é o tipo? Sim. Eu tenho uma irmã mais velha, então nós somos em 2 mulheres, né, em casa, e o meu pai sempre teve esse lugar de ele ia no mercado, ele comprava, então ele sabia o que era, o que não era, então na minha casa sempre foi lidado com muita naturalidade, né, e eu acho que é importante esse entendimento.
enquanto sociedade. Então é muito legal quando você fala dessa roda. Eu queria que você falasse um pouquinho como que é que vocês fazem essa roda, né? O objetivo, o que vocês fazem, porque eu acho que é essa informação, porque muitas vezes acontece esse lugar de achar que, não, as meninas precisam saber desse assunto, e de fato precisam mesmo, porque a gente sabe que ainda hoje menos do que na época da minha mãe, até na nossa época, ou na época da minha avó, enfim, mas ainda hoje existe muito tabu sobre isso, né? Eu acho que a menina, quando ela entra nessa fase da menarca, ela também tá numa fase de muitas mudanças corporais, uma fase de querer aceitação, de entender esse corpo que tá se né, mudando tudo. Então, é importante ter o respeito dessas pessoas ao redor, né, para todas as situações que a gente vai passar. Então eu acho essencial esse trabalho não ser só com as meninas, né, e queria que você falasse um pouco dessa roda, como vocês fazem, como que surgiu a ideia dessa roda ser trabalhada, se já surgiu simultaneamente, né, com o livro, ou se foi algo que veio de uma demanda posterior. Queria que você me falasse um pouquinho sobre essa roda especificamente. Então, eu acho que o trabalho com as rodas em escola surgiu até antes do livro ser publicado, né? Eu já estava com ele escrito, naquele processo com a editora, né, de como vai publicar e tal, e a história do livro tem a ver com as questões da minha filha chegando na puberdade e tudo mais, né, como a gente até já conversou, e aí na escola dela, era uma questão da turma toda, né, e aí eu e a Kênia, a gente propôs levar isso numa roda de conversa, né, para a turma delas, inicialmente. Então surgiu daí, fizemos a primeira roda na turma das nossas filhas na escola, e aí a gente viu que era muito necessário esse trabalho, né, e começamos a divulgar, e aí apareceram convites para ir para outras escolas, né, isso a gente faz com o maior carinho, toda vez que tem a oportunidade. E aí fora esse trabalho nas escolas, né, que aí é uma manhã que a gente vai, uma manhã, uma tarde, e aquele trabalho ali naquele dia. Fora isso, a gente começou a abrir turmas para trabalhar a questão da primeira menstruação de uma forma mais aprofundada, com grupos de meninas. E aí, a princípio eram vários dias, depois agora as últimas versões a gente tem feito uma imersão de um dia todo, porque era difícil as pessoas se comprometerem, por exemplo, 4 finais de semana, todos os sábados, né, como foram as primeiras edições. Então nessas últimas, a gente tem feito um sábado o dia todo, então começa lá de manhãzinha e vai até o fim da tarde, as mães vêm com as filhas, tem um primeiro momento de acolhimento mães e filhas, que legal. em que essas mães também falam da experiência delas com a primeira menstruação, como foi muito emocionante esse momento inicial. E depois as mães vão embora e a gente fica com as meninas, tem um almoço com elas, e no fim da tarde as mães retornam. E aí ao longo do dia a gente vai trabalhando de uma forma até bem sensorial com as meninas tudo isso. Então a gente vai para o chão, vai mostrar essa analogia com as estações do ano através de imagens. Olha, essa imagem aqui, né, do verão. O que faz vocês sentirem quando vocês veem essa imagem de verão, né, de um dia desse jeito? Eu me sinto animada, eu me sinto com vontade de correr, de brincar, de nadar. Falei, então, é isso que desperta na gente a fase ovulatória, que é uma fase em que a gente tá assim, super expansiva igual o verão. Então tá, e agora essa cena aqui do inverno, o que faz vocês sentirem? Vontade de ficar quietinha, vontade de ler, vontade de tomar um chocolate quente. Então, é isso que a gente sente na fase menstrual, a gente vai ficando mais recolhida, né? Então, através dessa analogia, elas vão, mesmo as que não menstruaram ainda, entendendo que a gente passa por todo esse movimento ao longo do mês. E aí elas montam depois, né, cartazes, o que ficou para elas de cada uma das fases, com imagens, com recortes, e isso vai se tornar no fim uma exposição que elas fazem para as mães. Ai, que legal. Então quando as mães chegam, elas contam tudo que elas aprenderam nesse dia, né. E aí fora isso a gente tem uma parte do encontro que é toda sobre autocuidado, então assim, nessas fases do ciclo, como que eu posso me cuidar para não sentir cólica, né, quais alternativas que a gente tem, naturais, que não precisa necessariamente, né, recorrer ao remédio. Então a gente faz escalda-pés com as meninas, né, ensina elas a fazerem uma massagem. É uma delícia, esse dia assim, ele é muito marcante, né, todas elas depois trazem esse relato, as mães comentam. Então esse é o trabalho que a gente faz com as meninas e as mães. 2 vezes por ano a gente tem conseguido fazer, uma no primeiro semestre e uma no segundo semestre. Não são grupos grandes, a gente faz com no máximo umas 12 meninas, exatamente para ter ali um espaço de intimidade, né, que a gente possa conhecer cada uma, conversar de uma forma ali, acolhedora com todas elas.
Ai, que legal. Muito interessante. Eu já fiquei com vontade de quando tiver o próximo, você me avisa? Que eu já fiquei com vontade de participar, né? Ainda falando da Lua de Alice, desse processo do livro, a gente ele foi lançado em 2020, é isso? 2020, dentro do Prêmio Nelson Seixas, né? Ele foi contemplado e aí a gente lançou naquele ano. E aí depois você fez a parceria com a editora. Como que foi o caminho da editora? Foi mais ou menos junto, né? Eu já tinha ganho o Nelson Seixas e aí fui buscando editoras para fazer essa publicação. Legal. E a Cortez Editora é uma editora que se interessa muito por essa área. Eles têm muitas publicações na área de educação. Que legal. Né? E mesmo de psicologia. E ela sempre fala para mim, né, que é um livro híbrido. Eles traduzem assim, que é um livro que tem uma ficção, mas que também tem esse caráter informativo, né? De trazer acesso à informação. E é por isso que eles se interessaram e até hoje, né, estão junto aí na publicação do livro. Que agora no segundo livro que você fez, esse livro foi publicado esse ano passado? Em 2025. 2025, ano passado já. Também pela Cortez Editora, né? É isso que eu ia falar, e continua essa parceria aí a partir da editora da Cortez. E para esse novo tema, né, da menopausa, vocês também têm esse pensamento de talvez pensar nessa coisa dessas rodas, pensar nesse trabalho? O que vocês estão pensando agora para esse novo livro, né? Pensando que vocês têm esse caráter até pela profissão, né? De buscar para além da literatura. Quando eu lancei a Lua de Alice, eu não tinha experiência, né, nesse meio literário, e a partir dali comecei a participar até das feiras literárias, né, então fui para a Bienal, depois estive na Flip o ano passado, que foi maravilhosa a experiência lá, participo de um grupo de escritoras mulheres que chama Escreva Garota, que legal. Então nossa, é um lugar assim de apoio e incentivo mesmo para escritoras mulheres, e que nos leva a todos esses eventos, então isso tem sido muito bacana. E quando eu comecei a escrever Depois da Última Lua, né, a história da mãe da menina do primeiro livro, as voltas ali com as turbulências da menopausa, do climatério, desde o começo eu imaginava esse livro sendo de novo esse mediador dessa conversa entre mulheres, né? Não imaginava ele assim para você ler e ficar lá sozinha, né, com essas questões. Eu imaginava ele como algo para se ler coletivamente ou para se discutir, né, em rodas e tal. E aí o ano passado o livro foi lançado em junho, se eu não me engano, e a partir de outubro a gente começou um grupo de mulheres. Que legal. Então junto com a Kênia e aí junto com a Marina Sanches, que também é uma pessoa aqui de Rio Preto, ela é fisioterapeuta e ela conduz uma roda de florais da lua há muitos anos aqui. E ela falou, nossa, eu conheço muitas mulheres que precisam, né, de ler esse livro e conversar juntas. E aí a gente montou um grupo e as mulheres foram chegando, né? Até o último encontro tinha mulher chegando no grupo. E nós lemos juntas, então foi de outubro até comecinho de março agora. Quando a gente finalizou a leitura, lemos juntas e foi muito rico, porque as pessoas chegam achando assim, né, que eu vou ter informações sobre a menopausa, o que vai acontecer comigo, e é muito mais que isso, né? A gente cria vínculos ali, uma ouvindo a experiência da outra, isso vai se tornando muito mais rico do que só, né, ler o livro sozinha. Então, assim, foi um grupo riquíssimo e que eu pretendo dar continuidade, repetir outras vezes, né, e levar para outros lugares também. Porque também é um assunto pouco falado, pouco explorado, né? Acho que agora uma vez eu estava ouvindo um podcast que estava falando sobre essa questão da menopausa e eu não vou lembrar agora quem era a pessoa que estava sendo entrevistada, mas ela falou assim, se o homem tivesse menopausa, já teriam muito mais medicamentos, muito mais soluções, muito mais coisas resolvidas do que para mulheres, porque a gente sabe que a gente tem esse lugar mesmo, né? Então, eu acho que quando você fala dessa roda das mulheres, é a potência desse encontro sincero, né? Desse lugar confortável para nós mulheres, que entre mulheres a gente sabe o que a gente passa e a gente pode se apoiar. Então, a mesma coisa quando você fala das escritoras, né? A gente ainda vê que as escritoras mulheres ainda têm esse movimento de briga, né? Eu, dentro da minha área teatral, artística, né? Eu sou palhaça também. E dentro da palhaçaria, a gente tem um recorte de palhaçaria feminina que surgiu há não muito tempo, né? Há poucos anos, assim, até, justamente por um grupo de palhaças do Rio de Janeiro que começou a observar que elas chegavam em festivais para apresentar, só tinham palhaços, elas eram as únicas mulheres palhaças, quando na verdade tinham outras mulheres palhaças, por que elas não estavam nesse espaço? Então criou-se essa rede de apoio, né? Então como é interessante essa rede que é potente, né, da gente enquanto mulheres, meninas, independente da idade, se apoiar nas nossas profissões, né? Que isso vai fazer a gente se alavancar cada vez mais, né? Porque ainda é um espaço
que a gente tá conquistando Sim. sempre, né? Tá Sim. sempre nessa... E nessa roda de mulheres, assim, de mulheres de todas as profissões, de todas as áreas, inclusive tinha uma que é médica e ela falou, nossa, porque informação eu já tinha, né? E aí eu vi que é muito além disso, a gente estar entre mulheres e poder até assim, ouvir a vulnerabilidade da outra, né? Ser um lugar em que você não tem que estar ali dando conta de tudo, ou ter que estar mostrando uma imagem que às vezes não condiz com aquilo que você está sentindo, de poder entrar em contato com tudo isso, eu acho que isso nos fortalece, né? Você Com sentir que você certeza. está num lugar seguro, né? Porque o mundo aí fora, muitas vezes a gente não pode se mostrar assim, né? Com nossas fragilidades, com as vulnerabilidades. E eu acho que a roda de mulher permite isso, quando bem conduzida, né? Quando você também não deixa essas questões aí de rivalidade ou de... Que inclusive é a sociedade patriarcal que coloca na Sim, gente, né? Eles sim. constroem esse lugar para que a gente Isso. seja, porque é justamente, eu falo que quando as pessoas enxergam o que é a potência de mulheres unidas, Uhum. eles têm medo, né? Essa Sim. sociedade muito machista, patriarcal, ela fala, opa, peraí, a gente não pode deixar que isso aconteça. Sim. Então isso é estimulado para que as meninas tenham inveja, tenham rixas, né? O que não Sim. acontece com os meninos, muito pelo contrário, justamente por esse lugar mesmo, de saber Sim. que a nossa potência juntas, né, é muito potente mesmo, Sim. né? Bom, Carol, primeiro, antes de qualquer coisa, da gente começar a falar um pouco dos seus livros, eu queria que você me falasse que lugar é esse e por que a gente tá aqui, né, nesse lugar. Então, esse lugar é um caramanchão, né? E ele acabou sendo uma das inspirações para uma cena, para algumas cenas importantes, né, de A Lua de Alice, em que a avó tá junto com a neta e explicando para ela essa questão dos ciclos femininos. E eu acho que para mim esse lugar tem uma importância porque em algum momento aí da minha história eu entendi que essa natureza, né, que é tão gostoso a gente estar próximo a ela, estar dentro dela, ela não está desconectada da gente, né, que as coisas que acontecem fora na natureza também acontecem dentro de nós. E a tentativa do livro, né, da Lua de Alice é muito de levar essa sensação para as meninas, de que esses ciclos que a gente vê lá fora na natureza, como os ciclos da lua, as estações do ano, que eles também acontecem dentro do nosso corpo, né? Que a gente não está desconectado dessa natureza que está ao nosso redor. Isso tudo também se passa dentro de nós. E dessa forma mais lúdica, as meninas acabam entendendo todas essas transformações que a gente passa ao longo do mês, no ciclo menstrual, como uma analogia a essas mudanças que a gente também vê na natureza ao longo das estações do ano, das fases da lua. Então é um pouquinho por aí. Que legal. E a Lua de Alice, assim, quando você começou a escrever, eu queria que você falasse o que te inspirou a essa escrita, né? Como até que ponto que essa escrita também tem um pouquinho de coisas suas, da sua menina, da sua menarca, da sua infância. Como que foi para você essa primeira escrita desse livro, né? Tá, eu acho que tem muito a ver com algumas questões que me surgiram a partir da relação com a minha filha. Minha filha, na época que eu escrevi esse livro, ela tinha 11 anos, mais ou menos, e estava próxima, né, a essa questão da primeira menstruação, e eu percebi, assim, que na conversa com as amigas, né, com as pessoas próximas a ela, as imagens que elas traziam eram sempre muito negativas, né? Nossa, Deus me livre ficar menstruada, né? Eu quero que demore bastante, porque tem cólica, e a vergonha, né? Como é que vai ser se vazar, essas preocupações. E eu falava, gente, mas passaram-se tantos anos desde a minha menarca e ainda é essa visão que as meninas têm, né? É assim que elas ficam na expectativa de chegar esse momento. E começou a vir muito forte essa necessidade de construir algo diferente, né? De como que eu poderia levar isso primeiro para minha filha. Minha questão inicial era com ela, né? E eu pensei nisso, falei, eu vou escrever uma história, né? Para que isso chegue para ela de outra forma. Eu lembro que eu levava ela na natação nessa época, e aí ela ficava lá e eu comecei a escrever, assim, peguei, né, um caderno lá que eu tinha e imaginei essa avó, né, essa casa dessa avó, como um lugar assim meio fora do tempo, né, em que as coisas passam em outro ritmo. E aí a primeira menstruação da Alice acontecendo lá e essa avó trazendo essas
essas informações de uma forma natural, né, associando com os ciclos da natureza. E aí, conforme foi ficando pronto, eu percebi que essa história podia ir para outras meninas, né, não só para minha filha. Então acho que é um pouquinho daí a partida do livro. Que lindo. Quando eu ganhei, né, a Lua de Alice, eu ganhei da Laura, que é a ilustradora, né, do projeto, minha amiga, e quando eu li, eu falei pra ela, falei, nossa, eu queria ter conseguido acessar esse livro quando eu estava na minha fase de menarca. Porque, né, eu sou uma irmã mais nova, então a minha irmã mais velha sempre teve uma questão de muitas cólicas, da fase menstrual dela ser sempre muito tensa, então a minha referência era essa pessoa com dor, Então eu lembro que quando eu menstruei a primeira vez, eu chorei, e tava só eu e minha irmã em casa, assim, então eu cheguei chorando, ela tava na cozinha, eu cheguei chorando. Eu fiquei mocinha, porque pra mim aquilo ia ser doloroso, como foi o dela. E não foi, né? E é legal ver como é diferente pra cada mulher, né? Sim. E hoje que eu tenho uma filha pequena, eu falo, ai, que bom que eu tenho esse livro na mão, que aí eu posso também conversar, que eu acho que essa literatura aqui, A Lua de Alice, ela é uma leitura muito gostosa, assim, é uma leitura de identificação, né, pra nós mulheres, e eu acredito que pras meninas também. Então, acho que ela explica de uma maneira muito sensível, sabe, essa fase, né, do que é essa menarca, né, o próprio nome menarca, muita gente nem conhece esse nome, Sim. não sabe nem o que significa, a gente tem muito a menopausa na cabeça, né, mas a menarca é um nome que as pessoas nem sabem o que significa, então é muito legal saber esse processo que o maternar te levou para a escrita, né, de alguma forma, né. E queira ou não, é isso que você falou, ao mesmo tempo que era para minha filha, eu fui ressignificando muita coisa da minha história também, né, com os meus ciclos, né, com a menstruação ao longo da vida. E é interessante porque as mães muitas vezes me procuram, né, às vezes até no Instagram, como que eu posso abordar esse assunto com a minha filha, mesmo estando com o livro, eu só entrego para ela ler. E eu sempre sugiro, eu falo, lê primeiro, né, lê você primeiro e depois eu leia junto com a filha. E elas sempre trazem esse retorno, né, nossa, fez tanto sentido, eu gostaria de ter lido lá atrás, né, repensei tantas coisas dos meus ciclos também. Então, assim, eu fui percebendo que o livro não é só para as meninas, né, eu acho que ele Com faz certeza. sentido para nós todas, mulheres, que de alguma forma tivemos a nossa história aí com os nossos ciclos e nem sempre de uma maneira muito, né, ou com poucas informações, ou de uma forma dolorosa, né, ou com vários tabus associados, né. Sim, com certeza. E aí, falando na menopausa, agora, né, recentemente você lançou esse daqui, que é o Depois da Última Lua, que daí sim é sobre menopausa, né? O que fez você chegar a querer agora entrar nessa outra etapa, né, desse ciclo da mulher, essa continuidade, né, importante. A partir da Lua de Alice, nós começamos, eu e uma outra psicóloga que se chama Kênia Lorenzato, a fazer grupos de meninas. Então, a gente costuma fazer todos os anos, né, rodas de conversa e grupos com meninas. E as mães são convidadas a participar desses grupos. E lá, com as mães, sempre surgia a questão também da menopausa. Nossa, mas e agora, né? Agora a gente está entrando em outra fase, se aproximando do fim desses ciclos, e como é que vai ser? E também é outra fase da vida, associada com muitos tabus, pouco falada. Hoje a gente vê um pouco mais na mídia, né, mulheres falando sobre a menopausa, mas durante muito tempo foi silenciado, associado só com os calores, né, mas não se fala muito do que a gente sente realmente, né, nessa fase. E aí, a princípio veio essa ideia por conta das mães trazerem essa solicitação, mas ainda não era uma coisa real para mim, né, e aí foi chegando também as minhas questões relacionadas a esse tema. Eu tô já nesse período da perimenopausa, então assim, muita coisa já vai oscilando, você reencontra algumas coisas lá da adolescência, né, algumas instabilidades, tanto no corpo quanto nas emoções. E aí eu pensei, vou falar da mãe da Alice, né, então a mãe da Alice, que é a menina do primeiro livro, se chama Inês, ela já aparece no primeiro livro, mas aqui nesse a gente mergulha mesmo na história dela e nessa trajetória, nessa travessia que ela está fazendo, né, em direção à menopausa. Ela está ali às voltas com várias turbulências na vida dela, ela não se reconhece muito mais no corpo dela, nas emoções, na memória, que já não é a mesma, na insônia. E aí ela parte em busca de respostas. Então ela vai encontrar outras mulheres da vida dela que são importantes e tentando entender o que está acontecendo com ela. E essas outras mulheres vão compondo junto com ela meio que um mosaico aí dessa experiência da menopausa em diferentes visões, né? Mulheres que engravidaram, que não engravidaram, que tiveram filhos ou não, com
diferentes histórias com os ciclos, né? E a Inês vai tentando se entender e, ao mesmo tempo, abre com essas outras mulheres esse leque de experiências aí. Até que ela chega na mãe dela, de novo, né? Essa avó aí, que é um lugar, assim, de uma mulher sábia, que já passou por tudo isso e que começa, assim, a trazer para ela alguma luz nesse caminho, né? De como ela pode passar por isso, como ela pode encontrar as próprias respostas, que nem tudo que serve para uma mulher serve para todas, né? Então é um livro, assim, de travessia, eu digo. Ele não é um guia da menopausa, não se propõe a nada disso, mas ele acompanha uma mulher nessa travessia, compondo essa história com a de outras mulheres ao lado dela. Que legal. Então, é um livro que, apesar de não ser uma continuidade, ele é um complemento, digamos, né? É legal você falar que isso, né? Que quando atualmente, né, as mulheres adultas que pegam a Lua de Alice, muito vão para entregar pra filha, Sim. ou para alguma sobrinha, enfim, alguma menina ao seu redor, né? E aí é o que você falou. Então, a partir dessa identificação, que bom, agora a gente tem uma para nós também, né? De alguma forma acessar. Sim. É legal a figura da avó, né? E que legal que ela volta aqui, porque quando eu li a primeira vez, eu acho que ela tem esse olhar da sabedoria, né? Da ancestralidade Sim. e dessa força, né? Que traz a figura da avó. Ao mesmo tempo, também é interessante, porque às vezes a gente acha que essas coisas atuais de vamos plantar a lua, é muito modinha, né? Tem gente que vai para esse lugar. Sim. E aí, quando você vê que ali é uma figura de uma avó falando como era antes, você vê que na Sim. verdade é o caminho contrário, é o resgate de algo que já era feito, né, Sim. Carol? Não é Sim. modinha, não é nada agora, moderno esse negócio. É só um resgate de como era feito. Sim. Claro, de outra maneira. Hoje em dia a gente tem muito mais tecnologias com coletores menstruais e discos menstruais, enfim, outras possibilidades do que só o absorvente, como era antigamente, mas já existe essa conexão, né? Sim. Então, trazer essa figura que é antiga, eu acho que ela também traz para além dessa figura sábia que a avó já representa por si, né? Sim. Acho que traz esse olhar de que, olha, tá vendo, isso já vem de muitos anos, não é de agora, né? Sim, De alguma sim. forma. E ela traz, parece que esse resgate do sentido, né? De que a gente veja o nosso corpo e o nosso ciclo com um sentido. Que aquilo ali não é um incômodo que você tem que tentar minimizar todo mês, passar despercebido porque é desagradável. Não, tem um sentido nesse ciclo, né? E não é só um sentido reprodutivo, é um sentido de todo um movimento que a gente faz ao longo do mês, de emoções diferentes, de sensações diferentes, de acessar energias dentro de nós diferentes, né? Que ela vai associar a Lua de Alice com as estações do ano. Então, assim, tem períodos do mês, né, na fase, por exemplo, pré-ovulatório, ovulatório, que a gente está super expansiva, produtiva, né, cheia de energia, e depois a gente vai chegando perto do período menstrual e começa a ficar mais introspectiva, mas, por outro lado, a nossa criatividade vai ficando mais, né, à flor da pele. Então, assim, quando a gente consegue se entender e se perceber nesse movimento, isso é muito rico, não é uma desvantagem, não é, né, esse movimento cíclico, ele traz uma riqueza para a nossa vida quando ele pode aparecer, né, mas quando a gente é cobrada a estar todos os dias iguais, né, eu tenho que estar todo dia animada, disposta, produtiva, a gente acaba anulando, né, tentando anular todo esse movimento que é natural e que é rico, né, e a hora que a gente percebe que isso existe dentro de nós, se apropria disso, né, começa a entender o sentido e usar isso de uma forma produtiva na nossa vida, né, que não é uma desvantagem. Sim, com certeza. E aí, no segundo livro, a Inês se depara, então tá, ela já sabia disso tudo, mas e agora que isso tudo tá acabando, o que eu faço, né? Os papéis que ela desempenhava até então, ela já não se reconhece muito neles, né? Então, assim, a filha já tá grande, então já é uma outra relação. No trabalho, ela tá com névoa mental, questão da insônia, ela não tá conseguindo produzir como ela produzia antes. Ao mesmo tempo, ela tá com ideias diferentes, que agora ela tá conseguindo ter coragem de colocar em prática. Na relação conjugal dela surgem outras questões, né? Tá agora a filha pensando em sair de casa, como que fica essa relação, né? É hora de olhar para isso de novo. Então, assim, a partir de algo que parecia que estava desmoronando, né? Ela consegue ver que pode surgir coisas novas nesse novo momento, né? Nessa travessia que ela está fazendo para uma nova fase. E que talvez ela tenha um espaço para olhar para si mesma que ela nunca tinha tido ao longo da vida. Porque estava tão correndo atrás de todos esses papéis, né? Que quem ela é, que o que ela gostaria ainda de realizar, isso começa a surgir de novo dentro dela, né?
Bom, Carol, e agora a gente tá com um projeto novo aqui, que pra gente é uma alegria, né, ter feito essa parceria com a Carol, que é a construção da Lua de Alice em formato de audiolivro, né? A Companhia Apocalíptica, a gente tá com um projeto também pelo Nelson Seixas, o edital municipal, com a construção de alguns audiolivros, e aí a gente convidou o livro A Lua de Alice, a Carol, pra gente fazer esse processo, né, de transpor o que é uma leitura visual para o audiolivro, que além de ser hoje em dia uma nova forma de acessar os livros para todas as pessoas, ele também deixa o livro mais acessível, né? Então tá sendo uma experiência muito interessante. Queria que você falasse como que é para você essa questão desse olhar do audiolivro, o que que você tá achando desse processo? Bom, para mim foi uma alegria, uma surpresa, né? Eu não sabia que tinha esse projeto acontecendo e quando vocês me convidaram para participar com o livro, eu achei assim uma oportunidade incrível, exatamente por isso que você está falando, né? Imagino que tenha meninas, mães e famílias, né, que muitas vezes não conseguem acessar o conteúdo, né, do A Lua de Alice por conta, né, de alguma questão aí ou de uma deficiência visual, e saber que esse livro vai poder chegar a essas pessoas, nossa, me deixa muito feliz, né? A ideia sempre foi levar o maior número possível, né, de pessoas que possam ter acesso a essas informações e a essa outra visão, né, ressignificada sobre os ciclos femininos. Então, assim, tem sido uma descoberta, porque eu nunca havia participado, então para mim também foi muito novo. E aí a gente teve a possibilidade de convidar a Catarina, a Catarina é uma menina que participou de um dos meus, né, primeiros grupos lá de meninas, e ela sempre teve um carinho super especial com o livro, A Lua de Alice, e aí a gente convidou a Catarina para fazer uma das vozes, né, da Alice do livro, e foi uma experiência incrível estar, né, gravando com ela, interagindo com ela, né, como as personagens do livro. Eu estou fazendo a avó, né, a voz da avó, e você está fazendo a narradora, então tem sido assim, mágico, né, um universo novo. Sim, foi legal porque aí a gente precisava de alguém para mãe, né, que já aparece nesse primeiro livro, como a gente já disse, e só que é uma participação muito pequenininha ali da mãe nesse momento, né, que a Lua de Alice, o diálogo é a avó e a Alice. E aí a gente falou, vamos convidar a mãe da Catarina, que veio trazer ela pra gravação, e foi super legal, né, Carol? O jeito que ela participou ali, eu senti que ela tava falando muito como mãe da Catarina também, na hora da gravação, né? Sim. Um lugar que eu acho que vai tocar ela ali, quando chegar esse momento. Foi muito legal. Para nós da Companhia Apocalíptica, a acessibilidade é algo muito importante, é um dos nossos pilares, assim, pra gente é algo fundamental da companhia. Então a gente começou esse trabalho de audiolivro já faz algum tempo, dentro da programação do Fresta, nessa edição, vai ter também a veiculação de 2 audiolivros, que a gente já está também nesse processo final de formatação, e o audiolivro da Lua de Alice vai estar disponível nas plataformas digitais da Companhia Apocalíptica, principalmente Spotify. Fiquem de olho aí que a gente vai divulgar. A gente ainda está nesse processo de finalização, de gravação, como a Carol disse, né? Que a gente já fez esse primeiro processo. Então, estamos em diálogos com o Instituto dos Cegos, né? Com a Milena, para também acessibilizar as ilustrações que são tão lindas, né? Dentro do livro da Lua de Alice. As ilustrações feitas pela Laura Barbeiro, que também é uma artista da cidade. E então a gente quer deixar ele o mais completo, para que essa pessoa também tenha essa mesma experiência, né? Então, em breve a gente vai lançar nas nossas plataformas, vamos divulgar, tanto nas nossas redes quanto nas redes da Carol, para ele ficar disponível aí por um período, para ter esse acesso, né? E a gente tá nesse processo agora de como acessibilizar, né, também as ilustrações, né, Carol, que a gente tem conversado muito. E aí, falando das ilustrações, até pra gente já ir encaminhando para encerrar esse papo, a questão da mandala lunar, né, que é a mandala tá ali no livro, ela presente no livro, como um lugar onde as meninas, as mulheres podem acessar para acompanhar o seu ciclo, né? Sim. Queria que você falasse um pouquinho sobre a mandala, e como ela é importante ali dentro da história, e como você também, quem tem o livro, acesso ao livro, tem acesso a uma mandala, né? Sim, esse processo das ilustrações, ele foi muito rico com a Laura Barbeiro, né, ela é uma pessoa incrível, uma sensibilidade, então assim, quando eu mostrei o texto da Lua de Alice para ela já começou, né, a imaginar como dar forma para tudo isso, de uma forma assim, que trouxesse a delicadeza, a naturalidade do processo, né, que saísse daquelas imagens de livro de escola que a gente
tem, né, e entrasse mais nessa vivência da menina, com uma naturalidade. E ela conseguiu trazer isso nas ilustrações e agora o desafio é a gente levar isso para audiodescrição, né, como, transpor e traduzir tudo isso na audiodescrição, e acho que vai ser um trabalho incrível, né, com a parceria lá do Instituto dos Cegos. E a mandala lunar, ela é uma forma da gente registrar como a gente está se sentindo ao longo do ciclo, em cada mês. Então você ela é um círculo, né, e você anota ali, você pinta, cada, sensação que você tem de uma cor específica. Então você cria uma legenda para você mesma, né, se eu tive dor de cabeça, então eu pinto de laranjado, por exemplo. Se eu estou me sentindo mais triste, eu pinto de azul. Eu vou criar uma legenda para mim de cores, e aí naquele dia ali do ciclo na mandala, eu vou pintar com essas cores das sensações que eu estou, né. E aí a hora que eu olhar para isso no fim do mês, eu tenho ali ilustrado, né, na minha frente, um mapa de como eu me senti ao longo daquele mês, em cada uma das fases. Na fase ovulatória, na fase pré-menstrual, qual que essas cores que compuseram, né, essa fase. E se você olhar depois ao longo do ano todo as mandalas que você preencheu, você tem um retrato seu, né, ao longo desse ano, e você consegue perceber, olha, toda fase pré-menstrual eu estou mais desse jeito, toda fase, né, pré-ovulatória eu estou assim. Você vai se conhecendo e ao mesmo tempo se preparando todo mês para essas emoções que virão ali, né. Eu acho muito legal, eu já fiz uma vez um processo da mandala comigo, e eu acho muito interessante porque para além desse olhar, é esse momento de pausa, né, eu preciso pegar um momento do meu dia, seja de manhã, à tarde, à noite, o horário que eu achar, que eu vou parar Sim. e me perceber, né, ter esse processo de autopercepção, de falar: "O que que eu tô sentindo agora? O que que foi, como foi meu dia hoje, né, ou como será agora, como é que eu tô me sentindo?". E eu achei esse processo um processo muito enriquecedor de autoconhecimento mesmo, porque é o que você falou, né, o fluxo do nosso dia vai levando a gente a fazer, no modo mecânico ali, né, eu preciso atender produzir. as demandas que você tem naquele dia, né. Isso, e aí às vezes você fala assim, né, até por exemplo na academia: "Ai, nossa, ontem eu estava pegando um peso que hoje eu não tô dando conta, o que que tá acontecendo?". Aí na hora que você olha, você fala: "Poxa, mas agora eu tô no meu período pré-menstrual, né, ou estou no meu período de menstruação, eu não vou dar conta mesmo, né. Meu corpo tá ocupado com outra coisa agora". A minha energia tá ali sendo gasta em outras coisas, né, então Isso. eu vou funcionar de uma forma diferente, nem melhor nem pior, mas diferente, né. Exatamente. E aí ter esse olhar de que não é nem melhor nem pior, né, é diferente. E aí eu acho que quando a gente começa a se conectar com esses ciclos, a gente também consegue ir usando ele a nosso favor, né, que como a gente já falou. Sim. Então, eu tenho que produzir uma coisa nova, eu tenho que produzir um texto, então vamos tentar, será que eu consigo jogar essa produção, esse prazo para eu entregar na minha época pré-ovulatória e ovulatória, que talvez eu esteja mais potente, Sim. né, que eu consiga fazer uma escrita mais potente, seja mais criativa, né, ou como que eu consigo usar isso a nosso favor. A gente sabe que é um desafio, né, gente, porque é isso, a vida nos atropela, mas quando você consegue criar essa dinâmica, eu acho que é muito potente pra nós, Sim, né. eu acho que essas demandas chegam, as cobranças externas vêm o tempo todo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, diversos papéis que a gente assume, mas assim, da porta pra fora, né, que da porta pra dentro eu consiga me olhar e respeitar dentro do possível esses movimentos que eu tenho ao longo do mês. Então, nesse período eu vou ficar mais recolhida, né, vou dar vazão mais às atividades até artísticas, que tem mais introspecção, e daqui a pouco eu vou estar mais animada, eu vou conseguir produzir isso aqui melhor, né, poder deixar da porta para fora essas demandas e daqui para dentro do que eu puder, eu me respeitar, eu ter esses momentos de olhar para mim mesma, como eu estou, de autocuidado, né, encontrar alguma prática que para você, né, te acolha, te traga acolhimento, e assim ir lidando, né, com todas essas lutas diárias que a gente tem. Eu falo equilibrando os pratinhos, né, vamos equilibrar esses pratinhos, ver o que a gente dá conta de equilibrar, né, Sim. um pouco nesse lugar, assim. E é muito legal em ter os livros como uma forma da gente se conectar, de apresentar essas ferramentas, né, as ilustrações que você falou do Lua de Alice, parece que foi a própria Alice que fez, é muito bonito, porque ela tem o formato de uma folha de caderno, e é isso, então ele traz um resumo do que é cada fase, mas de uma maneira muito sensível, né, o que você falou, acho que a Laura realmente acertou a mão ali nessa sensibilidade, que parece que foi a Alice que desenhou tudo aquilo, né, aqueles registros todos, e é muito, muito bonito. Bom, Carol, eu queria agradecer mesmo profundamente a sua participação, parabenizar o seu trabalho, né, eu sou fã do trabalho da Carol, já com a Lua de Alice, agora já vou adquirir o meu livro da Última Lua, porque eu também já quero ler, e me preparar para esse processo ali, né, que
que vai acontecer em algum momento, da menopausa, mas eu quero parabenizar, porque de fato é muito lindo a maneira que você escreve, é uma maneira muito delicada de trazer esses assuntos, é uma maneira muito sutil e ao mesmo tempo informativo, né? Então acho que quando você fala que a editora coloca como híbrido o livro, eu concordo plenamente, eu acho que é esse lugar mesmo de hibridismo que você traz na sua escrita e que é muito potente, porque às vezes ele vai aproximar, porque às vezes eu falo, ai nossa, isso aqui, principalmente para as crianças, né? Ah, isso aqui eu já vejo na escola, o que eu quero saber da fase pré-menstrual, né? E não, e aí quando eu vou lendo uma história, aquilo vai me envolvendo e eu vou acessar lugares que talvez ali na escola eu nem me associei, né? Sim. Então, queria parabenizar e dizer que eu espero outros livros aí, esperamos, vamos ver o que vem, né? Como você disse, vem muito pelas essas demandas internas do que vai fluindo. Espero que flua outras coisas potentes aí, gente. Ó, coloca aí no comentário o que vocês queriam que a Carol escrevesse. Quem sabe já não dá uma ideia para os próximos, né, Carol? Fer, eu agradeço o convite, foi um prazer essa conversa, como foi um prazer gravar o audiolivro, né? E estou aí à disposição. As pessoas também que ouvirem, se quiserem entrar em contato, eu tenho o Instagram, né, o @carol.petrolini. Gosto dessa troca, dessa interação com os leitores. Tento trazer lá também alguns conteúdos mais acessíveis sobre esses temas. Então, são todos bem-vindos. Muito bem. Bom, pessoal, então agora eu quero agradecer vocês que estão aí, né, assistindo, ouvindo esse papo. Para nós é uma alegria, o Inventário de Oralidades, ele é um canal muito importante dentro da nossa programação do Fresta. Já tivemos um Inventário de Oralidades com o Gustavo Lepp e ainda temos outro aí para vir. Acompanhe, o festival está acontecendo, acompanhe as redes sociais da Cia Apocalíptica, @cia.apocalíptica no Instagram, vai passar aqui também. No YouTube a gente tem essa programação. O festival já está acontecendo, ele acontece de maneira híbrida, então vai ter muita coisa acontecendo e já está, né, uma programação muito bonita e potente em alguns lugares aqui da nossa cidade, de São José do Rio Preto, mas quem não está aqui na cidade, procura aqui no nosso YouTube, na nossa programação, porque tem muita coisa que já aconteceu e vai estar disponível aqui nas nossas redes, e muita coisa que vai acontecer daqui para frente ainda no nosso festival, programações online, presenciais. Acompanhe a programação da nossa 5ª edição do Fresta, que tá linda demais e tem muita coisa para acontecer até o encerramento. Muito obrigada mais uma vez pela presença aí do outro lado, por estar nos acompanhando e até a próxima.